Enquanto eu vou aqui para o trabalho, eu vou aproveitar para fazer uma sequência do vídeo anterior que eu fiz na semana passada, para conversar sobre aquele caso de Maurício Souza. Eu tinha feito esse vídeo daqui, e aí eu aproveitei nesse vídeo daqui e falei sobre liberdade de expressão. Aquela situação toda que aconteceu quando ele fez aquele comentário e foi atacado em relação àquela questão de o filho lá de Superman ser homossexual, enfim. E nesse vídeo específico daqui, eu quero falar a respeito dessa questão de heróis. Porque a gente precisa ter uma ideia do que eram esses personagens, esses heróis. Porque assim você vai entender o nível de sacanagem, o nível de putaria que foi feito com esses personagens. Antes de prosseguir, eu vou pedir, por favor, faça a gentileza, deixe seu gostei. Seu gostei ajuda um monte mesmo, correto? Então é o seguinte, eu que cresci lendo histórias em quadrinhos, afinal de contas, eu com muito orgulho sou um filhote lá da geração anos 80. Eu era criança, eu estava na escola e lia muito. Eu lia muito revistas de heróis, Capitão América, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Hulk. Lia muito histórias de faroeste, sempre gostei desse tema faroeste. Aliás, até hoje eu ainda leio esse tipo de história. Gosto muito mesmo, cara. E uma coisa que fica claro quando você pega, não essas coisas de hoje, lá atrás, aquelas histórias em quadrinhos, você via com clareza o modelo que aqueles heróis eles passavam para as crianças e os jovens lá daquela época. Por exemplo, aqueles heróis, quando eles não estavam em ação, usando os seus poderes, suas capacidades, eles geralmente eram pessoas, digamos, comuns, mas principalmente eram homens que estavam fazendo coisas que iriam servir como exemplo, modelo para nós. Eles, por exemplo, eles eram homens muito corajosos, eles eram homens muito sérios, eles eram homens trabalhadores e eles eram homens muito justos, sempre trabalhando arduamente em prol da justiça. Nesse quesito trabalho, só para que você possa ter uma ideia, eles, quando não estavam ali vestidos como heróis, eles, alguns deles eram empresários, como no caso de Batman, como no caso de Homem de Ferro. Outros eram pesquisadores, como o próprio Homem de Ferro, como aquele Red Richards do Quarteto Fantástico, né? Pesquisador, engenheiro mecânico. Homem-Aranha, quando ele não estava por aí escalando edifícios, paredes e tal, ele era estudante universitário, fazia bico como fotógrafo no jornal. O próprio Super-Homem, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, ele era jornalista. Então veja, aqueles homens, aqueles heróis, eles estavam sempre envolvidos nessas outras atividades quando não eram, quando não estavam atuando como super-heróis. E aquilo servia de modelo, de exemplo para nós, crianças e jovens. A necessidade que nós tínhamos de, no futuro,
A gente não ia conseguir voar, a gente não ia conseguir ter um raio-x, a gente não ia conseguir ter a força deles, mas nós poderíamos e deveríamos trabalhar, estudar. Tudo isso era um modelo lá daquela época. O problema é que tudo que a esquerda ela coloca as patas desgraçadas dela, em tudo que ela coloca, ela apodrece, ela estraga, ela corrompe. E com esses personagens não foi diferente. Ela colocou a pata desgraçada dela nesses personagens. E no cinema, se você for ver o que esses caras fizeram com eles, em comparação com o original lá nos quadrinhos, é uma coisa assim absurda. Eu, em particular, eu gosto de cinema, mas raramente eu vou querer ir no cinema para ver essas aberrações, essas distorções que eles fizeram com os personagens. Repito, os caras, por exemplo, eram sérios. Existem personagens desses no cinema que o cara parece uma criança. Foi completamente infantilizado, como no caso de Homem de Ferro. E Homem de Ferro, se você fosse ver nos quadrinhos lá atrás, ele era um homem pesquisador, um engenheiro mecânico, um cara sério, muito trabalhador, e não esse palhaço infantilizado que o cinema transformou ele. Entendeu? E aí, até onde eu me lembro de ter lido histórias de Super-Homem, por exemplo, eu nunca vi essa coisa de dizer que Super-Homem tinha um filho. Eu sabia que ele tinha a namorada dele e tal, mas filho, e esse filho ainda por cima ser viado, ser uma bicha, ser um homossexual, isso aí pra mim é uma completa novidade, cara. Entendeu? Esses roteiristas de Hollywood, os atuais, eles corrompem tudo. No que a esquerda coloca a pata desgraçada dela, ela deixa tudo corrompido, apodrecido. Você vai ter que ouvir um pouquinho de sertanojo, infelizmente. Então, continuando, eles fazem isso, cara, corrompe tudo. Aí, quando aquele jogador lá, Maurício, ele reclamou, ele fez uma crítica, eles vieram com aquele monte de pedras, aquela coisa toda, e vamos demitir esse cara, e vamos massacrar esse cara. Porra, e aí? A pessoa não pode fazer uma crítica? Ela não tem o direito de fazer uma crítica? Porque eles têm o direito de colocar lá do jeito que eles querem, distorcer tudo, dizer que o cara é viado, é bicha, sei lá o que for, beleza. Mas e aí? Ninguém pode criticar? Hã? Ele tem o direito de expressar-se do jeito que ele quiser e ninguém pode fazer uma crítica? Aí muitas vezes você vai ver esses caras, eles fazendo o seguinte, eles aparecendo por aí e dizendo que exige respeito. Eu exijo que você me respeite. Essa coisa que o jogador lá do Minas fez, Maurício, foi ataque homofóbico, foi não sei o que lá. E eu exijo ser respeitado. Aí eu te pergunto, e esses caras, eles estão respeitando nós que lá na década de 80 éramos crianças, leitores, apreciadores dos quadrinhos e desses heróis? Eles estão nos respeitando? Em pegar aquele personagem que para a gente foi modelo, foi exemplo, e distorcer eles por completo? É evidente que não. Estou aqui fazendo uma paradita para poder atravessar com calma. É evidente que não. É evidente que eles não nos respeitaram. Fazer o que eles fizeram não é prova de respeito para com nós
daquela geração, anos 80, com os personagens que nós aprendemos a gostar, a amar, a ver como exemplo. Agora, o bom nessa história toda, sabe o que é? É que esses vagabundos, esses roteiristas, essa Hollywood atual, esquerda, imbecil, né, corrupta, sabe o que é que aconteceu? Eles, ao fazerem isso, a ideia desses caras era que eles iriam conseguir com um grande sucesso, iria conseguir ótimas vendas, e eles quebraram a cara. A geração atual, o público atual, basicamente, com exceção dos lagradores de sempre, que lagrador e nada é a mesma coisa, não conta. Mas uma boa parte do público atual não aceitou. Aquele público lá da década de 80, como é o meu caso, é evidente, a gente não iria aceitar jamais uma putaria dessa. Então, eles quebraram a cara. Eles acharam que iam ganhar um oceano de dinheiro em ter feito isso que fizeram com aquele personagem super-homem, em ter transformado o filho dele em um viado desgraçado, e eles quebraram a cara, não venderam porra de nada. As vendas só caíram e vem caindo. Agora, o que é que vai acontecer mais para frente, na minha opinião? O que vai acontecer é que esses caras, quando eles veem que o prejuízo já está muito grande, é muito provável que eles vão criar uma história lá na frente, onde o personagem, o filho lá do super-homem, homossexual, aquela coisa toda, ele vai acabar enfrentando um vilão lá e vai, sei lá, ser morto. Porque é a única maneira de eles vão ter para estancar o prejuízo, a brutal queda de vendas que eles estão tendo. Estão tendo prejuízo. E isso é muito bem feito. Assim, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, a ideia é essa: nós jamais devemos aceitar o que a esquerda ideológica, a esquerda que só fica pensando em sexo, em putaria, em corrupção, nós jamais devemos nos dobrar para esses caras, nunca. Eu vou fazer um vídeo na sequência para comentar aí aquele caso relacionado também com isso, aquela questão da Fiat e da Gerdau, que acabaram forçando a demissão do jogador. Mas por enquanto esse é o caso, e eu espero muito que você tenha gostado. Eu estou encerrando o nosso vídeo de hoje aqui. Hoje é sábado e eu quero aproveitar para te desejar um ótimo sábado, um ótimo domingo, te desejar um bom começo de semana a partir da semana que vem. Enfim, tudo de bom para você, semana perfeita, perfeito final de semana. Faça a gentileza, deixe seu gostei, porque seu gostei ajuda um monte quando você deixa, tá bom? Deixa aqui passar os caras e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado.